Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia! Conferir Salmo 77, versículo 53. Saber que não existe salvação senão por meio do Cristo ressuscitado, que continua a agir na igreja pelo Espírito Santo. Tenhamos os olhos e o coração abertos neste tempo para sentir a ação do Senhor em nosso meio, em nossas vidas. Deus quer agir no meio de nós. E vamos pedir perdão a Deus também, fazer o nosso ato de contrição, essa aproximação com Deus, de um relacionamento sincero. Vamos pedir perdão pela ingratidão, pela falta de amor a Ele, pela desconfiança do seu amor, principalmente. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração comigo e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus nos acompanha, o Cristo ressuscitado. Por isso, façamos o nosso ato de amor a Deus, correspondendo a esse amor divino. Deus quer estar no meio de nós, uma presença real, depois de ressuscitado, quando nossos olhos precisam estar abertos para enxergá-lo. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos
e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Reze comigo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Reze comigo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. Reze comigo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Reze comigo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Conferir Salmo 117, versículo 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido
e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, um momento especial para nós nos direcionarmos nestas palavras de Jesus, onde na primeira leitura também, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12, a gente vai ver o sentido da salvação, que é Cristo ressuscitado, que continua a agir na igreja pelo Espírito Santo, como foi mostrado nos sinais dos peixes também, no Evangelho, que possamos ter os olhos e o coração abertos para sentir a ação do Senhor em nosso meio, na nossa experiência do dia a dia, para assim vermos, enxergarmos que a ressurreição de Jesus não se dá somente por meio de aparições, mas por meio principalmente de sinais. E os sinais vão aparecendo, o sepulcro aberto, vazio. A ressurreição de Jesus se dá também por meio dos testemunhos dos apóstolos. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos, como nós estudamos também, Pedro anunciando Jesus aos judeus. A ressurreição também de Jesus Cristo se dá por meio de sinais como do homem paralítico que fora curado. Agora também virão as perseguições aos que davam testemunho da ressurreição. Foi o caso hoje de Pedro e João, quando ainda estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Parece-me que esse grupo religioso esperava que não desse certo, que as pessoas não seguissem a orientação dos discípulos, porque diziam: matamos o líder, eles não vão ouvir os seus seguidores, porque são pessoas ignorantes, estavam completamente irritados e também estavam completamente enganados, porque os apóstolos ensinavam o povo, anunciavam a ressurreição dos mortos, e já chegava um número de mais de 5.000 pessoas abraçando o cristianismo, se batizando.
e eles vão ali prender Pedro e João e colocá-los na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo, diz a palavra. Porém, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, mais de 5.000 homens, isso sem contar mulheres que não se contava. Então veja como o cristianismo cresceu no meio do povo judeu primeiramente, como as perseguições foram afastando os discípulos de Jerusalém, empurrando-os ao mundo pagão. Por isso a igreja hoje, como nós sempre falamos, a igreja hoje está em Roma, mostrando esse tempo, porque a igreja foi perseguida. E os chefes religiosos vão perguntar, com que poder e em nome de quem vós fazeis isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. É pelo nome de Jesus Cristo, portanto, o ressuscitado. Isso era um sinal da ressurreição que eles não acreditavam. Não acreditaram em Jesus vivo, muito menos acreditariam no Jesus ressuscitado, que para eles era o Cristo morto. Mas esse Jesus, como Pedro mesmo vai dizer, é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E fora dele não há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Estava indo no caminho certo a evangelização. O cristianismo estava crescendo no meio dos judeus, era muito importante isso, e isso em Jerusalém, onde era um povo mais entendido, mais intelectual. E no Salmo responsorial, Salmo 117, nós cantamos, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. De fato, a pedra que os pedreiros rejeitaram, mas nós acolhamos e devemos todos os dias acolher essa pedra angular que é Jesus, a nossa eterna misericórdia, do qual de seu coração brotou a fonte da nossa misericórdia, o sangue e a água. Eterna é a sua misericórdia, que tenhamos esta pedra em nossas vidas como base da nossa construção por meio da oração, porque esse fundamento, ele se concretiza na nossa vida por meio da oração, primeiramente, pela experiência da oração e pela experiência também de colocarmos no nosso dia a dia, na nossa prática, a experiência desse Cristo ressuscitado, essa pedra que quer se tornar o alicerce fundamental da nossa vida, Jesus Cristo. Por isso, como nós dissemos no Salmo, bendito seja o nome do Senhor, e bendito seja o nome do Senhor, porque nós não rejeitamos essa pedra, acolhamos todos os dias Jesus ressuscitado na nossa vida. E no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14, a gente vai ver a narrativa da terceira manifestação de Jesus ressuscitado. Isso se deu junto ao mar da Galileia. O mestre se encontra novamente com os seus quando estavam pescando. Jesus apareceu de novo aos discípulos, na verdade, à beira do mar de Tiberíades. Os discípulos voltavam às atividades pensando que a vida ia voltar ao normal, que eles iam voltar para suas famílias. E numa noite, diante do fracasso, que Pedro novamente voltava sem nenhuma pesca, Jesus vai interpelar, dizendo para que lançasse a rede do lado direito da barca. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Isso vale para a nossa vida, para a nossa atividade secular mesmo, no nosso trabalho. Muitas vezes a gente passa a noite toda sem Jesus, a labutar, a buscar um peixe, não conseguimos, que é aquilo que a gente precisa, mas uma noite com Jesus é o suficiente para nós.
Deus quer nos dar justamente essa certeza também na nossa vida. Porque Pedro reconheceu, é o Senhor. Vestiu sua roupa, estava nu, atirou-se ao mar. E os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Era muito peixes. E Jesus, quando eles chegaram à beira, convidou-os a comer. Jesus nos convida sempre à refeição. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Ou seja, quando nós estamos na mesa da refeição, onde Jesus, como neste momento, tomou o pão e distribuiu por eles, ele faz a mesma coisa quando nós celebramos a Eucaristia. Lembramos sempre disso. Cristo ressuscitado nos dá o maior sinal. É a sua presença real na Eucaristia. Não abandonamos esse maior milagre. Jesus Cristo é o milagre que aconteceu com os peixes, surgiu em abundância. Ele é o milagre também na presença do pão, a partilha do pão. Não há dúvidas de que se tratava de Jesus. Portanto, acreditamos também no Cristo ressuscitado presente no alimento. É necessário nós nos alimentarmos de Jesus, presente na Eucaristia. Este é o maior sinal. Jesus quer tornar nossas vidas plenas. Mas como vai tornar nossas vidas plenas se nós nos afastamos do alimento? Para vencermos o mar, para vencermos as más colheitas, para vencermos as más pescas, como a de Pedro, é necessário nós nos aproximarmos do Cristo que nos chama à mesa para nos alimentar. Reconhecer a presença de Jesus fora desse contexto torna a nossa fé sem sentido. Jesus Cristo é real quando acreditamos na sua presença na Eucaristia. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal, e que me afasta de ti. Diga qual é o problema que você está passando neste momento e que precisa ser superado. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família, do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Faça agora o seu pedido. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim
Ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link das laudes aqui para você rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo, salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.